linha de inversores fotovoltaicos e a tecnologia de quinta geração dos inversores da Solis. Tá? Então, comigo hoje aqui, a gente vai ter o André Issa, que é engenheiro eletricista lá da área de suporte técnico da Solis. Vai falar um pouquinho da empresa e, mais provavelmente, da parte técnica dos inversores, né? Apresentar um pouquinho da fábrica deles, alguns detalhes. Depois eu vou apresentar um estudo de caso. Porém, a gente vai aguardar ainda mais uns 3 minutinhos para deixar o pessoal aí entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Então, acho que vamos lá, podemos começar. Queria agradecer, então, a disponibilidade, né, do André, que está nos juntando hoje aí no webinar técnico, ele que é engenheiro eletricista ali da equipe de suporte técnico da Solis. Então, hoje o tema do nosso webinar são os inversores da Solis e a tecnologia de quinta geração dos inversores, que eles estão trazendo para o mercado brasileiro. Já muitos modelos a gente tem disponível na nossa plataforma de venda, né, junto com os de quarta geração, mas já diversos modelos de quinta geração. Então, a agenda de hoje vai ser um pouquinho da empresa, né, da Solis no Brasil e no mundo, que o André vai trazer para a gente esse panorama. Os inversores da Solis de quinta geração. Depois eu vou falar um pouquinho de um dimensionamento, utilizando esses inversores de quinta geração, um estudo de caso, né, comparando inversores de quarta geração com de quinta geração, alguns benefícios, né. Depois o André passa a falar novamente sobre a parte de monitoramento online dos inversores da Solis, principalmente para os parceiros e para os integradores que estão iniciando tanto no mercado de geração fotovoltaica, quanto iniciando a trabalhar com esse modelo, com esse fabricante de inversor. Tá? E no final, vamos ter um espaço aí para perguntas e respostas, né? Mas se vocês quiserem ir enviando perguntas, a gente pode também ir respondendo durante a live. Tá? Vou passar então a palavra para o André. André, seja bem-vindo e obrigado pela tua disponibilidade. Se quiseres compartilhar a tua tela. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui. Então, conforme o Eduardo já comentou, né, a gente vai apresentar algumas informações da Solis, né, de empresa, inversores de 4 e 5G e alguma parte de dimensionamento e monitoramento, tá? Então, juntamente comigo, tem mais 2 engenheiros, tá, que a gente cuida da parte de suporte técnico da Solis, mas eu falo um pouquinho mais pra frente. Eu vou desligar a câmera um pouquinho só para não travar aqui, tá? Bom, então, a fábrica da Solis, ela fica na China, né? Em Ningbo, na China. Hoje a gente é a empresa de capital aberto, cujo principal negócio é inversor solar. Então, a gente está na bolsa de valores, né? Então, acho que, por enquanto, a gente é a única empresa que faz inversor que está ali na bolsa, que faz só inversor, né? A Solis tem 15 anos de empresa. Esse ano ela completou 15 anos, tá? A gente tem uma equipe, um time de funcionários espalhados pelo mundo, de 1.000 funcionários, tá? Aproximadamente. Somos o top 5 de inversores no mundo, globalmente. A gente tem 20 gigawatts de capacidade, tá? De fábrica. Então, hoje a gente tem em Ningbo 5 gigawatts e a gente está para finalizar uma de 15 gigawatts de produção de inversor, tá? Com valor de 10 bilhões de reais. Algumas informações sobre a Solis durante esse período aí de empresa, como empresa Solis, né? Então, a Solis já foi top 1 no Reino Unido e no México e top 2 na Índia e nos Estados Unidos, tá? Ela na verdade, top 1 nos Estados Unidos e no México e 2 na Índia e Estados Unidos. No Brasil, ela representa 20% com fornecedores, entre fornecedores chineses e inversores no Brasil, tá? Então, total do Brasil, todos os inversores fotovoltaicos, a Solis tem 20% de fornecimento. A Solis também recebeu o prêmio de All Quality Matter, né, da TUV,
em 2019 e em 2020. A Solis é um dos primeiros fabricantes de inversores on-grid, né, no GridSky no mundo. Então, a gente tem 15 anos de história de design e fornecimento de inversor solar, tá? A gente é focado mais em inversor string inverter, inversor string, porque a gente não se focar em vários tipos de inversor, né? Então, a gente focou no string inverter, tá? Foi a segunda empresa a conquistar a certificação G83 no Reino Unido em 2006. Em 2009, foi a primeira empresa chinesa a obter a certificação UL 1741 nos Estados Unidos, tá? E nesse mesmo ano foi a segunda empresa chinesa a obter a certificação AS 4777, tá? E a AS 3100. Os relatórios de auditoria da fábrica de terceira parte estão no Bankability, desculpa, no DNVGL também, tá? Tem relatório disponível. Seguro de garantia solar AIF, seguro de responsabilidade civil da Chubb, financiável pelo Banco da América, JP Morgan, entre outros, tá? E desenvolvedor principal do projeto Branco Listado. Então, hoje a Solis, ela tá entre todo o globo aí, né? Vocês podem ver no slide. Então, tem nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, a gente tem eu que estou em Curitiba, tem um pessoal que está em São Paulo, em Campinas, né, mais especificamente. Tem um que está em Goiânia e o outro está em Fortaleza, tá? Então a gente faz parte da equipe de suporte técnico e tem o pessoal do comercial que está em Campinas e o pessoal de pré-vendas que está em Goiânia, tá? China, Austrália, entre outros países aí, México. Então até ano passado a produção da Solis era de 5 gigawatts por ano. E a partir desse ano a gente inseriu mais 15 GB, né, com a nova fábrica na China. Então a experiência média de produção no inversor de equipe é de 5.2 anos. Tem as ISOs 9001 e 14001, tá? Processo de fabricação completo interno, que integra tanto a parte de pesquisa e desenvolvimento quanto a fabricação e o controle de qualidade. A produção dos inversores ela tem uma vantagem não apenas só no Brasil, né, no mundo todo. Na verdade, é a faixa de tensão das MPPTs, tá? Isso é uma vantagem porque, como ela é um pouco mais baixa na tensão de partida, 160 volts, por exemplo, então ela já parte o inversor logo pela manhã, né? Nasceu o sol ali, ela já dá partida no inversor, então ela já começa a fazer a geração da energia elétrica, tá? Então, essa é uma das grandes vantagens nos inversores de quarta geração e quinta geração. A parte de comunicação, a Solis também tem o aplicativo deles próprios, que eu vou mostrar mais para frente, tá? Eu vou mostrar um exemplo, eu vou mostrar o que você consegue fazer com o monitoramento da Solis. Então, a gente tem dois tipos hoje de comunicação no inversor, né? Você pode instalar uma caixa de Wi-Fi, por exemplo, ou um stick, né? Então, a caixa, ele atende até 10 inversores. Então, você tem uma planta lá com 6 inversores, você consegue comunicar esses 6 inversores nessa caixa de Wi-Fi, tá? Para fazer o monitoramento tudo integrado no ginlong.com. Depois eu mostro o site para vocês. E também você consegue fazer individualmente, né? Com o stick LAN, que a gente chama, que é o data logger, o logger, né? Stick logger, tá? Então, ele só monitora um inversor por vez. Então, aí vai da escolha do projetista, do cliente, enfim. Aqui tem algumas fotos da fábrica da Solis, tá? Então, com a produção de inversores, testes, procedimentos, entre outros, tá? Aqui eles fazem alguns testes dos inversores, né? Para passar, se vai passar, fazem alguns tipos de testes que a IEC recomenda lá para aprovar o inversor, tá? Tem mais uma foto aqui, revestimento protetor do PCB, tá? Tem as plaquinhas SP também. Aí a linha de montagem da fábrica. E tem o final ali que eles fazem, né, com os testes, que é o controle de qualidade, e mais o teste de duração, tá? Então, eles fazem todos esses testes antes de liberar os inversores para venda, tá? Então, vou comentar um pouquinho dos inversores de quinta geração, tá? Os inversores, na verdade, de 4, os de 5G tem um pouquinho a mais de melhoria comparados com o 4G, tá? Então, o 4G e o 5G, eles têm uma faixa de MPPT um pouco maior, então eles são bastante utilizados. Por exemplo, quando você tem várias caídas de água em telhado,
e você consegue utilizar várias MPPTs, tá? Isso depois o Eduardo vai mostrar num dimensionamento ali, uma vantagem que o inversor Solis tem nesse ponto, tá? Então, tem mais MPPTs, a eficiência máxima de 99%, mais seguro e mais confiável, tá? Corrente de entrada é um pouco mais alta, né? A função de qualidade do projeto de inspeção, a gente consegue fazer o monitoramento das strings, tá? Com essa versão 5G, por exemplo. A gente consegue atualizar o firmware, o sistema, remotamente, tá? Então, se a gente estiver conectado à internet ali, a gente consegue mandar um comando de atualização remotamente. Ele suporta uma sobrecarga de até 50%, tá? Que a gente considera aquele fator de corrente contínua, potência CC dividido pela potência CA, tá? E ele também pode ser integrado com interruptor CC e DPS de classe 2. Além disso, os inversores 5G, eles têm algumas funcionalidades a mais, né? Que, por exemplo, são bem viáveis para quem faz instalação em locais onde a tensão de rede, né, tensão de fase, tensão de linha, desculpa, ela oscila muito ou ela é muito alta, porque ele tem a opção de watt-volt, que ao invés de cortar a potência, por exemplo, a gente sabe que quando um inversor, quando uma tensão, ela tem alguns limites, né, que a concessionária pede para você estabelecer ali por proteção, né? Quando ela atinge aquela tensão, ou ela passa daquele valor acima, ou é muito inferior, o inversor vai acabar desligando para proteger o sistema, né? Então, a gente consegue utilizar essa função de watt-volt justamente para você não cortar o sistema. O que ele faz? Ele baixa um pouco da potência, né? A tensão, e acaba aumentando a tensão CC, e daí acaba regulando a tensão CA do lado porque a potência reduziu, tá? Então, essa é uma função bem interessante. E também a gente consegue fazer traçar as curvas IV, tá? No próprio inversor, que também é uma função bem interessante para quem quer analisar a qualidade de geração, né? Alguns dos nossos inversores aí, então tem o Solis Mini, que a gente chama, que é de 700 watts até 3.600 watts, tá? Que é na quarta geração ainda. Tem os monofásicos, que a gente chama de single phase, né? Um P ali, que é de 2,5 a 6 kW, tá? E hoje a gente já tem os novos aqui no Brasil, que são os de 7 e 8K, né, kW, são 5G, que eles possuem 2 MPPTs, e os 7, 10, 4G, que eles possuem até 3 MPPTs. Algumas informações aí sobre os novos inversores de gestão. Então, eles também possuem uma quinta geração do IGBT, né, que é um Infinium. Eles estão um pouco mais leves e compactos comparado com a versão anterior. A frequência é ultra alta. Tanto o 4G quanto o 5G já tem menos geração de calor, tá? Que a gente tinha a versão 2G ainda. Sistema de refrigeração é patenteado pela Solis. Então, os sistemas menores, eles não têm o ventiladorzinho, né? Mas eles têm um sistema de refrigeração. E os sistemas um pouco maiores também já possuem ventilador, juntamente com esse sistema de refrigeração patenteado. E EPM, que é o de armazenamento de energia, é opcional, tá? Então, mais alguns inversores trifásicos, né? A gente tem a opção do 10, 15 e 20 low voltage, que a gente chama, né? Que a gente conecta eles na rede de 220, 127, tá? Na verdade, tem do 10 até o 30 kilowatts. E a gente tem opções de 380, tá? Que daí sim tem desde os de 5 até os de 125 kW. Até os de 110, desculpa. E tem ainda com a tensão um pouco maior, né? Que daí acaba reduzindo ali, às vezes acaba reduzindo cabos, enfim, todo o dimensionamento, que é de 600 a 800 volts, tá? Com a tensão de AC. Então, os inversores um pouco maiores, os trifásicos, eles têm de 2 a 10 MPPTs, tá? Então, você consegue utilizar uma vasta amplitude ali, você pode ter um telhado com 7 caídas, você consegue usar todas as 7, tá? E não vai ter mismatch, não vai ter problema de dimensionamento. Mesma coisa que os anteriores, né? Que os single phase, eles têm menos geração de calor. Além disso, esses com potência maior, eles têm a disjuntora AFCI, que é quando, caso venha ocorrer um arco elétrico, o sistema protege e corta o circuito, né? Para não causar incêndios. E tanto esse quanto o
PID lá, o PID, o PID, eles são opcionais, tá? O anti-PID, ele também, a gente sabe que os módulos fotovoltaicos, com o passar do tempo, eles vão se degradando, né? Então, internamente, com os componentes eletrônicos ali, a gente consegue monitorar e fazer com que essa degradação não seja tão alta, tá? Porque é inevitável, né? As placas ali, os módulos, eles têm essa degradação, a gente sabe disso, né? A gente tem agora a versão de 125, aqui no Brasil 125 e 255 kW, tá? Que 255 é o maior inversor de streaming do mundo. Então eles têm até 14 MPPT, eficiência máxima de 99%, 10% a mais de energia pode ser gerada a 50 graus Celsius, tá? A entrada de tensão máxima é CC de 1.500 volts. A Solis ainda possui uma turnkey solução de 3.1 megawatts e 6.3, que a gente chama de eletrocentros, né? Que já vem com os inversores internos ali, transformadores. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. Quinta geração de IGBT, como eu já comentei. Eles permitem também a utilização de conectores Y, tá? Permitindo a entrada de Y ali, por exemplo. Ele já vem com as proteções também, fusível, DPS e seccionador ACC, tá? Eles fazem a leitura da curva IV e detecção de falha do projeto, tá? A gente, nesse sentido de ter fusível já, e não há necessidade de uma string ou combiner box, tá? Então a gente já tem os fusíveis ali, caso queime um fusível é fácil de substituir, né? Você consegue abrir a parte do lado ali da esquerda e fazer a troca, tá? Tanto quanto o DPS quanto os fusíveis. Esse é os eletrocentros, tá? Que a Solis possui também. Ele vem em containers. Esse é mais para projetinho um pouco maior, tá? Resumindo, então, a Solis tem uma faixa, uma ampla faixa de produção de inversores, né? Desde 0,7 kW até 255 kW, tá? A gente tem as versões low voltage, que é 220, a gente tem as versões normais, né, entre aspas, a gente chama, que é 380 volts, e tem as versões high voltage também, que é de 600 a 800 volts, tá? Tem uma ampla faixa de tensão na entrada, instalação flexível de painéis, tá? Para MPPTs ali, transformador duplos DSP. Tem alguns inversores da Solis, os single phase, eles são um pouco mais leves, né, do que as versões anteriores, 2G, por exemplo. E daí isso facilita a instalação, né? A eficiência é superior a 99%. Classificação IP65, tá? É claro que você tem que analisar também a instalação, você não pode sair instalando, deixar o inversor debaixo do sol também, que ele vai esquentar bastante, né? E a função AFCI. Então a Solis está no mercado aí desde 2015, resumo geral, desde 2005, resumo geral, atendendo a maioria dos requisitos, tá? E atendendo as normas BSC e NBR já, eles atendem as normas do Brasil também. Tem uma ampla faixa de tensão de entrada CC, igual eu comentei anteriormente, então uma vantagem boa é que a tensão de partida é baixa, né? Então fazendo com que o inversor comece a gerar antes. Novos e inovadores produtos que vão ajudar o crescimento da marca. A gente tem o suporte técnico no território do Brasil todo, né? Principalmente na cidade de Curitiba, de Campinas e Fortaleza. E a gente também passa treinamentos e suporte técnico quando o pessoal solicita e quando a gente está disponível também, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou passar a palavra agora para o Eduardo. Deixa eu só... Eduardo, se quiser mostrar lá o dimensionamento, por favor. Beleza, André. Muito obrigado. Tá, então, esse foi o Obrigado. André Issa, ali engenheiro de suporte técnico da Solis, né? Falando um pouquinho da empresa, falando também dos inversores deles de quinta geração, né? E trazendo aí realmente algumas novidades, né? Que até são, de certa forma, tendências de mercado, mas que a Solis já se antecipa e está trazendo também para o Brasil esses inversores de quinta geração. Então, como ele mencionou, a gente aí tem mais MPPTs no inversor, né? Isso traz diversas vantagens, como também tem opcionais ali dos inversores maiores da Solis com função anti-PID, né? Anti a degradação, que corrige, tenta corrigir essa degradação por potencial que acontece
em alguns sistemas, né, essa degradação dos modos fotovoltaicos. Então, isso é algo também muito interessante. Então, e eu vou falar agora sobre um estudo de caso, assim, 2 exemplos, na verdade, de dimensionamento, utilizando esses inversores das sólidas de quinta geração e até comparando com inversores de quarta geração, para a gente ver, assim, as vantagens que teria, né? Então, o primeiro estudo de caso que eu quero trazer seria de um projeto, assim, com duas orientações de telhado, né? Onde, normalmente, a gente poderia utilizar um inversor com 2 MPPTs, por exemplo, ou até 2 inversores de 1 MPPT, ou 2 inversores de 2 MPPTs, né? Só que nesse caso a gente tem aqui um elemento de sombra muito grande, que é um prédio, uma construção grande próxima, que faz sombra aí, basicamente no verão e em boa parte da manhã. Tá? E aí a gente fez a opção nesse caso em utilizar um inversor da Solis de 75 kW, né? Até por ficar no limite da microgeração. Isso também é uma vantagem grande desse modelo específico, né? Ele está bem no limite de potência da baixa tensão e da microgeração. E ele aqui, apesar de ser um arranjo bem simples, bem direto, né? Todas as strings têm os mesmos números de modos em série, 13 modos, né? A gente começa a ver as vantagens quando a gente analisa o sombreamento, né? Então aqui a gente consegue ver o sombreamento desde as 8 da manhã até as 11h30, né? Vendo que ele vai passando ali 9 horas, 9h30, 10 horas começa a liberar um pouquinho, 10h30, 11 horas praticamente tudo no sol, né? Até as 11h30. Então, quando você tem esse design com mais MPPTs, você acaba tendo uma maior tolerância a esse sombreamento, porque a sombra ela só vai afetar aquele MPPT que ela está atingindo. Os outros MPPTs que estão, as outras entradas do inversor que estão no sol, não vão ser afetadas pelo sombreamento. Tá? Vai evitar também de atuar de bypass, outras melhorias, né? Até aqui nesse exemplo, né, a gente pode perceber que teria uma vantagem adicional em fazer uma ligação um pouquinho diferente até do que foi proposta aqui, né? Então, se a gente tivesse feito os blocos aqui, em vez de 2 strings de 13 nesse sentido, fazer no sentido vertical aqui, 13 com 13, fazer um MPPT aqui, o outro aqui em cima, né? Fazer 4 dessa maneira aqui. Para esse padrão de sombreamento, a gente teria uma vantagem ainda superior, né? Isso pode representar um projeto como esse, que tem bastante sombra, às vezes 10, 15% de ganhos de energia, devido a ter esse inversor com mais entradas, né? Mais, digamos, zonas de pontos de operação e mais imune à questão do sombreamento. Coisa que com o inversor normal ficaria um pouquinho mais prejudicado, né? Vou trazer um outro exemplo aqui, né? Até um case real. A gente tem aqui um hospital, na verdade, ele tem diversos telhados, né? Foi uma construção que foi sendo agregada e construída ao longo do tempo. Então, isso é muito comum de encontrar, né? Diversos tipos de telha, diversas orientações, diversas condições de sombreamento, né? E isso acaba se tornando bastante complexo quando você vai projetar, né? E aí, normalmente, o que se faz é você partir para uma solução que você é obrigado a utilizar vários inversores, né? Ou até vários inversores monofásicos de menor potência, ou tentar concentrar em alguns inversores de maior potência, mas como tem muitas orientações de telhado, normalmente você não consegue escapar de ter que utilizar muitos inversores, né? E aqui, novamente, a gente traz um comparativo, né? Aqui eu fiz um exemplo utilizando inversores da Solis de quarta geração, que é o modelo de 15 kW e o modelo de 20 kW, que tem 2 MPPTs cada um, tá? E aqui você vê, a gente pode perceber que eu consigo ter, na prática, 8 subsistemas, né? São 8 MPPTs. Cada inversor tem 2 MPPTs, são 4 inversores, então tem 8 MPPTs. E eu tenho aqui uma boa condição com relação ao sombreamento, orientação e tudo mais, né? Aqui a gente vê um pouquinho como é que ficou esse dimensionamento, né? Até esse programa aqui, essa planilha de dimensionamento, a gente pode, depois, se alguém quiser, a gente pode disponibilizar, né?
para facilitar a trabalhar com os inversores da Solis e poder fazer esses dimensionamentos de maneira mais rápida, né? Então, aqui de novo um exemplo, a gente tem aqui um modelo de 15 kW, daquele exemplo, está com 128% de sobrecarga, o recomendado desse modelo é até 130%, né, de maneira geral. Um MPPT está com 2 strings de 14 módulos e o outro está com 2 strings de 12. Já o inversor de 20 kW, a gente tem 2 strings de 16 e 2 strings de 14, né? Então, conforme está aqui, 2 de 14, 2 de 12, 2 de 14, 2 de 16, e aí repete isso para os outros dois, né? E aqui também o de 20 kW, estamos com uma sobrecarga de 110%, né? Que é a potência de placas fotovoltaicas, 24,3 kW, com relação à potência máxima de saída desse inversor. Outro fato que é interessante, né, que talvez o André comentou, é que a maioria dos inversores da Solis possui um fator de serviço aí normalmente de 10%, né? Então, por exemplo, o inversor de 20 kW ele consegue entregar para a rede até 22 kW, o inversor de 15 até 16,5, dado, né, que ele esteja em condições de temperatura ambiente, digamos, favoráveis, né, dentro do que estava previsto, dentro da normalidade e não no sol, né, como o André comentou antes. Ele consegue entregar até 10% de potência a mais para a rede, né? E aí, continuando nesse exemplo, né, a gente tem que o mesmo arranjo, exatamente o mesmo sistema poderia ser feito com um inversor apenas de 75 kW e mantendo os mesmos 8 MPPTs, com as mesmas strings, as mesmas condições de sombreamento, né? E aí você acaba tendo uma economia de custo bastante significativa, né? E também de não só o custo do inversor, como o custo do cabeamento do lado CA, de corrente alternada, né? Então, isso é bastante vantajoso. E aí, vendo aqui esse dimensionamento desse inversor, né? A gente tem os 8 MPPTs, aí com strings de 14, strings de 16, strings de 12. Isso mesmo que seja um telhado plano, te dá maior flexibilidade, então, também nesses arranjos, né? Se precisasse colocar 3 arranjos, 3 strings de 11 aqui, 2 de 19 no outro, você acaba tendo maior flexibilidade quando você tem mais MPPTs, né? Então, assim que ficaria esse arranjo aí, e aí no resumo, a gente tem um inversor de 75 kW, ele tem 9 MPPTs, para aquele projeto a gente utilizou 8, né? Até ficou um pouquinho folgado, assim. Então, os MPPTs ficaram todos dentro da potência que eles conseguem converter, e o inversor como um todo também, 115%. Esses inversores de quinta geração da Solis, dependendo do modelo, aceitam até 140% ou 150% de sobrecarga, tá? Isso também é bem interessante porque você consegue otimizar a sua geração, o seu quilowatt-hora gerado, de acordo com a potência, né, para cada quilowatt de potência demandada da rede, né? Então, quando você tem um projeto que você tem demanda contratada, isso acaba sendo bastante interessante, né? Você conseguir colocar a maior quantidade de geração de quilowatt-hora, né, dentro de uma menor quantidade possível de demanda contratada. Você consegue otimizar o retorno do investimento do projeto fotovoltaico para o seu cliente, né? E aí, para resumir, então, as vantagens, né, desses múltiplos MPPTs, realmente você ter menores perdas por sombreamento, né, porque você faz várias áreas, né, separadas de pontos de máxima potência de operação, menores perdas por mismatch, menores perdas por acúmulo de sujeira, que na verdade recai sobre o sombreamento, né? A sujeira não deixa de causar uma sombra como resultado final. Então, você tem esse benefício também ao longo da vida útil do sistema, ele vai acumular um pouco de sujeira. Essa sujeira, claro, você tem que, quando possível, limpar, né? Mas essa sujeira, às vezes, ela não vai ser uniforme, e você tendo mais MPPTs, você consegue reduzir essas perdas pelo mismatch, que é causado pela sujeira, pelo sombreamento também. Você tem uma maior flexibilidade no dimensionamento dos arranjos, né? Como eu comentei antes no exemplo. Esses arranjos série paralelo, você consegue ter vários comprimentos de string, né?
Fica fácil também depois expandir o sistema se precisar. Você consegue expandir, por exemplo, de dois em dois modos e não de 5 em 5, né? E uma maior flexibilidade, como a gente mostrou, num telhado aí com múltipla orientação. Tá? Isso é bem bacana. Da minha parte, eu estou encerrando. Vou passar agora para o André falar um pouquinho do monitoramento das SOLs, né? E agradeço aí quem estiver assistindo. Se quiser aproveitar e entrar também no nosso site, leveras.com.br/empresas/solar, para poder fazer orçamento. Você já tem lá disponível todos os nossos kits, né? Ou falar direto com o consultor nosso, através desse telefone aqui e desse e-mail, tá bom? Vou passar agora para o André falar um pouquinho sobre o monitoramento das SOLs. Obrigado, Eduardo. Interessante, né? Você consegue reduzir o custo ali e entregar mais geração para o cliente, né? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, pessoal, quando você adquire o monitoramento das SOLs, tá? A primeira coisa que você tem que se atentar é quando você for criar a tua conta, tá? Sempre crie uma conta profissional, se você é um instalador, por exemplo, ou a empresa, a distribuidora, né, que vende, instala, porque daí você consegue permitir acesso, conceder acesso para o cliente final, tá? Então, sempre que você for acessar, o site é o m.jinlong.com, tá? Ele vai entrar nessa página, então você troca aqui para mudar para o profissional, né? E vai lá, se você não tem conta, vai em aplicação gratuita e cria a tua conta, tá? Então, vou entrar aqui no da Solis, do admin. Vamos supor que eu sou um instalador e fiz algumas instalações, tá? Então, nessa tela, ele vai mostrar alguns resumos, tá? Então, eu consigo ver, por exemplo, quanto de geração eu tenho instalada, quanto de potência eu tenho instalada, né? Quanto tem potência instalada, quanto de geração diária eu já fiz, já tenho em todos os meus clientes, tá? Somatório, e quanto tem a produção total desde que foi instalado o sistema. Além disso, eu consigo ver os status em operação, normal, os que estão desconectados, os que estão em construção, os que têm alerta, que é importante. Às vezes você tem um cliente que está com problema, só que ele não sabe e acha que está gerando não está, né? Então você consegue verificar aqui, ver qual é a possível falha, e o interessante, deixa eu entrar aqui para vocês verem, é que ele mostra o que pode ser feito. Por exemplo, a gente tem esse exemplo aqui, no grid, né? Então ele dá a solução para vocês, tá? Apesar de estar em inglês, mas ele dá uma possível solução. Então você pode verificar a rede, se está realmente bem conectado, né? Você consegue verificar também se as tensões estão ok, de acordo, ou ainda se você considerou lá no Select Grid, lá na hora que você seleciona o padrão de entrada de rede, para ver se ele está no Brasil, né, por exemplo, com as tensões do Brasil de rede e com a frequência de 60 Hz, né? E mesmo assim, se você não conseguir, você consegue entrar em contato com o pessoal da Solis, que sou eu, no caso, né? Então, isso é bem interessante, porque ele vai citar a falha, ele vai citar o que você pode verificar para corrigir essa falha, tá? Se mesmo assim não conseguir, você pode entrar em contato com a gente. Então, além disso, você consegue, vamos pegar um exemplo aqui, tem um exemplo já. Um parâmetro que eu acho bem interessante, uma função que eu acho bem interessante nos inversores da Solis, no monitoramento, né, especialmente. Ó, esse aqui tá desligado agora porque provavelmente está offline. Vamos ver se ele tem dados. Pra gente dar uma olhada, tá? Não tem nada. Vamos ver se eu acho outro aqui. Vamos colocar um posto. Consigo pesquisar tanto pelo número de série do inversor, quanto do logger, DTU se tiver, e nome do projeto, tá? Então, se tem o nome do projeto específico, eu consigo pesquisar nele. Então, eu tenho dois online aqui. Vamos dar uma olhada nesse Atlanta aqui. Só para carregar. Então, vou em dispositivos. Tá, ele mostra algumas informações ali. Você pode pôr uma foto da sua instalação, se você preferir também, se você quiser. Então, tanto o logger quanto o inversor, eles estão conectados. Então, vou conseguir ver os dados ali, tá? Online. A internet está um pouco lenta, tá? Então, eu consigo ver algumas informações aqui na tela já, tá? Ó, a tensão de rede está nessas faixas aqui de tensão. Esse lado CC também. As streams estão nessas tensões aqui, corrente nesse nível, porque agora também já são 540, né? Então, daí vai estar um pouco mais baixo. Então, eu consigo ver, só ficar atento, que esse horário aqui que eles mostram já é no dia seguinte, né? Que é na China. Então, você volta aqui, ele vai mostrar o gráfico. Ó, essa curva está bonita.
que você pode inserir aqui? Você consegue inserir até 8 variáveis. Eu quero analisar como é que foi, por exemplo, como é que está a temperatura do inversor, como é que está a frequência. Eu seleciono aqui, né? Eu quero, o que mais quero colocar? Quero colocar a geração, a frequência do sistema só quero ver só quero ver a fase A, por exemplo, da rede AC, tá? Confirma? Não, mais que 4. Então, equivoquei, desculpa aí. É que tem alguns inversores que ele deixa mostrar 8, tá? Até 8 parâmetros, tá? Peguei um exemplo que ele não está deixando, mas enfim. Então, você consegue botar o gráfico aqui. Além disso, você consegue extrair, exportar os dados para Excel. Então, você clicando aqui, ele já vai baixar, né? Às vezes, você quer fazer um relatório para o seu cliente, você quer mostrar o período de geração anterior, na semana, no mês, no ano, você consegue exportar os dados, todos os dados, tá? Então, ele vem numa planilha, aí só tem que organizar os dados e montar um relatóriozinho para o teu cliente final, mostrar como está a geração. Você consegue filtrar por dia, semana, mês e ano, além do total, tá? Então, a gente viu que o inversor provavelmente vai falar desse ano, então já gerou tudo isso aqui, né? 3.328,9 kWh nesse ano, tá? Além disso, você consegue, com a conta Pro, você consegue ceder acesso, né, para o cliente final, porque não é bom que ele tenha esse acesso próprio, porque às vezes ele pode acabar excluindo alguma coisa, editando alguma coisa, e daí vai ter que refazer toda a reconfiguração de novo, né? Então, é sempre bom você fazer essa parte de você sendo a conta Pro e você só ceder um acesso básico para o cliente, tá? Então, para ceder acesso... André, até desculpa te Oi, interromper. pode falar. Até acho que era interessante retornar um pouquinho naquela parte que tu mostra ali, a questão dos parâmetros, né? Que você consegue ver corrente, tensão da rede, né? Que eu acho que isso é bem bacana. Nem todos os sistemas de monitoramento de inversores têm assim um nível de detalhe grande nessa parte. E para quem assim está começando na parte da energia fotovoltaica, né? Ou até que já fez alguns projetos, isso é importante quando você faz o sistema e você consegue, assim, principalmente na primeira semana de operação, os primeiros dias, né? Olhar mais de perto esses parâmetros, como tensão no lado CC, tensão no lado CA, né? Corrente nas fases, corrente nos MPPTs, né? Para ver se realmente, às vezes você fez lá 2 strings no MPPT, 3 strings no outro, então essas correntes têm que estar de acordo com o que foi projetado, né? Às vezes esqueceu de ligar uma string, né? Então, isso é bem importante verificar. A gente mesmo aqui já conseguiu verificar em alguns projetos alguns problemas de rede também, utilizando o monitoramento do inversor. Então, a gente conseguiu verificar num caso específico que a tensão de uma das fases estava bem elevada, assim, bem acima do normal, e estava fazendo com que o inversor desligasse, né, em alguns momentos. E a gente conseguiu no cliente também fazer uma readequação, digamos, uma reconfiguração no quadro de cargas dele, né, colocar, tinha uma das fases do cliente era muito sobrecarregada com equipamentos, né, de alto consumo, a gente conseguiu realocar em outra fase, e tudo isso a gente conseguiu conseguiu saber, né, pelo monitoramento da Solis. Coisa que às vezes você precisaria ter, às vezes um analisador de rede, um equipamento mais caro, para poder fazer essas análises, né. Então, isso é bem interessante, dá para explorar bastante essa parte, assim. E é bacana ter um olhar bem crítico nos primeiros dias de operação do sistema, que é quando pode aparecer, maior chance de aparecer algum problema, né? E depois é realmente seguir o monitoramento de energia, ver se o que está sendo gerado está dentro do previsto, né? Fazer esse acompanhamento mais mensal. Era só esse comentário que eu queria fazer. Muito bom. Beleza, muito obrigado. Então, esse é um ponto positivo aí no monitoramento da Solis, né? Eu já conheço alguns outros, né, que também não tem tanta variável nesse nível, né? De fato, você consegue analisar, você consegue ver durante todo o período de geração do dia, por exemplo, temperatura. A temperatura não é a temperatura ambiente, tá? A temperatura no IGBT lá, então por isso que está um pouco elevada, mas o inversor suporta até 85, tá? Então você consegue analisar a corrente da string 1, a corrente da string 2, pode fazer a comparação. Às vezes, se você colocou a mesma quantidade de módulos, só que daí você consegue ver lá que tem caídas diferentes, né? Por exemplo, uma está no sul, uma está no norte, você consegue fazer essa análise e ver se faz sentido, se está coerente, né? Então, isso é interessante de fato. Igual o Eduardo comentou, é sempre bom dar uma olhada no monitoramento. Às vezes a pessoa só instala para o cliente e esquece, né? Já instalei, já pronto, já está tudo certo.
Aí tem que entrar o pós-vendas aí para dar um suporte para o cliente, para ver se ele está gerando, para ver se ele gera o que prometeu, para ver se não tem nenhuma falha no inversor, né? Então, tudo isso você consegue acompanhar aqui no sistema da Solis, tá? Eu acho que, a princípio, a parte de monitoramento é isso, tá? Você consegue ceder acesso, então você vai, quando tiver uma planta aqui, você vai ter todas as plantas listadas aqui embaixo no modo lista, e aqui em relações você consegue conceder o acesso para o cliente, tá? Então, a princípio que eu queria mostrar do monitoramento é isso. Agradeço o Eduardo aí pelo comentário também, tá? E acho que agora a gente pode ir para as perguntas, né, Eduardo? Para responder as perguntas do pessoal aí. Isso, claro, a gente vamos deixar um espaço aqui aberto se alguém tiver alguma pergunta, se quiser, sobre o monitoramento, sobre os inversores, né? Sobre a Leveros Solar, né? Sobre os nossos kits. A gente fica à disposição aí para tirar alguma dúvida. Isso. Talvez tenha alguns parceiros da Leveros da parte de ar-condicionado que estejam nos assistindo. Então a gente fica à disposição aí para tirar dúvidas, tá, pessoal? Se quiser mandar ali no chat, a gente consegue responder. Senão a gente está, na nossa parte, chegamos ao final aqui do nosso webinar de hoje. A gente vai também, no futuro, trazer mais temas, né? Em parceria aí com fabricantes, em parceria também com a Solis, né? Então, mais temas técnicos que sejam do interesse de vocês. Também, se quiserem sugerir, às vezes, algum tema que é de interesse de vocês, como integrador, né? Algumas dúvidas técnicas que podem ter. A gente aqui da Leveros Solar e da Solis estamos sempre à disposição para ajudar, né? Aqui no nosso pós-venda. E a gente vai deixar, então, um e-mail para vocês enviarem dúvidas, ou até solicitar a apresentação que foi feita aqui, solicitar o material. Podem enviar por e-mail marketing@leveros.com.br e lá vocês podem perguntar, tirar dúvidas e receber algum material que a gente tenha para enviar. Tá? É isso, queria agradecer então, agradecer o André, a disponibilidade dele, agradecer a Solis, né, pela parceria. E obrigado, quem Eduardo. quiser entrar no nosso site, está aí à disposição, ou falar com algum consultor nosso para fazer o orçamento dos kits fotovoltaicos. E a gente tem uma equipe aqui dedicada à venda desses kits, a ajudar os integradores, ajudar a fazer dimensionamento, para vocês atenderem os clientes de vocês com qualidade, com os melhores equipamentos do mercado. Tá bom? É isso. Obrigado, André. Obrigado, agradeço aí pela oportunidade. Qualquer coisa pode entrar em contato também, sem problema. A gente está aí para auxiliar o pessoal, beleza? Obrigado aí a todos pela participação. Obrigado, Eduardo. Beleza. Obrigado, pessoal. Boa noite.